Queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Coríntios, no livro de 1 Coríntios, capítulo 11. Na semana passada, nós tivemos a primeira ceia e nós falamos a respeito da importância do corpo de Cristo na Santa Ceia, que é para a nossa saúde física, para a nossa saúde espiritual e também para a nossa longevidade, não é? Como a Bíblia ensina. E hoje nós vamos falar um pouco a respeito do sangue. Acredito que é o principal elemento dentro do cristianismo. A gente precisa entender o valor do sangue do Senhor Jesus. Acharam aí 1 Coríntios 11? Versículo 26. Diz assim, olha: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então, olha aqui um pouquinho. O que é anunciado na Santa Ceia? A morte do Senhor até que Ele venha. Por que ao invés de anunciar a morte, não se anunciou o nascimento? Todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai o meu nascimento até que eu venha. Por que não é o nascimento? Por que a Santa Ceia, por exemplo, ela não fala assim, anunciar os milagres de Jesus até que Ele venha? As transformações de vida até que Ele venha. Por que a Bíblia não diz assim, anunciais a minha ressurreição até que eu venha, mas fala anunciar a minha morte? Por quê? Porque a morte de Jesus é mais importante que o nascimento, é mais importante que os milagres. A morte de Jesus é mais importante que a ressurreição, porque se não fosse a morte dele, não teria nem milagre e nem ressurreição. Toda a obra do Senhor Jesus se resume a uma palavra: a morte. Por isso que Ele disse, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, o que é que nós temos que anunciar? A morte. O que é anunciar? O anúncio fala sobre algo. O anúncio, ele anuncia, é ou não é? O anúncio, ele comunica. O anúncio transmite. Então, quando a Bíblia diz que Jesus quer que nós anunciemos, Ele quer que nós falemos para as pessoas a respeito da sua morte. Por quê? Porque é na morte dele que nós temos vida. A nossa vida depende da morte de Jesus. Nós precisamos compreender a morte de Jesus para desfrutarmos da vida que Ele nos deu através da sua morte. Tá certo? Muito bem. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora, lá no Velho Testamento, o segundo livro da Bíblia, que é o livro de Êxodo. Quero ler com você qual foi o início da Santa Ceia. Êxodo capítulo 12. Vocês se recordam, pessoal, que várias vezes nós já falamos aqui na igreja que o Velho Testamento ele é muito importante porque ele anunciava o Novo Testamento, não é? A lei anunciava a graça. O Velho Testamento era uma profecia a respeito do Novo Testamento. Então, quando eu leio o Velho Testamento, eu estou lendo uma profecia. Quando eu leio o Novo Testamento, eu estou lendo a profecia cumprida. E aqui nós vamos ler uma profecia sobre a Santa Ceia. No capítulo 12, a partir do versículo 1, o título é A Instituição da Páscoa. Versículo 3 diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. No versículo 5, o cordeiro será como? Sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. O versículo 7, tomarão do sangue e o porão
em ambas as ombreiras e na verga da porta, das casas em que o comerem. Versículo 7. Agora, o versículo 11 em diante, 11 ao 13. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei o quê? Juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir o quê? A terra do Egito. Muito bem, esse episódio aqui, ele marca a Páscoa, que para os judeus é uma festa que eles comemoram até hoje, porque lembra da noite em que eles sacrificaram o cordeiro, que eles marcaram a porta, né, as ombreiras e a verga da porta, marcaram com sangue, e naquela noite o juízo de Deus foi executado sobre o Egito. O espírito destruidor passou pelo Egito e ele matou o primogênito de cada família e de cada animal, inclusive o filho do faraó. E nessa noite o faraó entendeu que ele não podia diante do poder de Deus, e ele libertou o povo do Egito. Então foi uma festa, foi um dia muito marcante para o povo de Israel. Agora, o que eu quero chamar a sua atenção: Deus falou que passaria por todas as casas, inclusive na casa dos hebreus, que estavam no Egito. Só que ele falou o seguinte: eu vou executar juízo em todas as casas, e o primogênito de cada casa, de cada família, de cada animal vai morrer, exceto a casa que tiver o sinal do sangue. Quando eu passar, disse Deus, e eu enxergar o sangue, eu vou saltar. Por isso que a palavra Páscoa significa salto. Eu pergunto para você: Deus é justo ou Deus é injusto? Por que ele iria executar juízo no Egito? Por causa dos pecados das pessoas. Pergunto eu para você: havia pecado só na casa dos egípcios, ou havia pecado também na casa dos judeus, dos hebreus, melhor dizendo? De todas as pessoas havia. Sim ou não? Mas Deus é justo. Então, por que razão Deus passaria na casa dos egípcios e mataria o primogênito dos egípcios, e ele não passaria na casa dos hebreus e não mataria o primogênito dos hebreus, se Deus tem que ser justo e o pecado tem que ser punido? Por quê? Porque Deus não ia executar o juízo, a morte não ia estar em cada casa. Quando Deus passou na casa do hebreu e ele viu o quê? O que aquele sangue significava? Que a morte já havia ocorrido naquela casa. O juízo já havia sido executado naquela casa. Por exemplo, se você estiver passando numa rua, você está passando numa rua, e você vê uma poça de sangue ali no portão de uma casa, o que você pensa? Morreu alguém ali. Foi isso que aconteceu. Quando Deus passou, a casa que já tinha sido marcada com sangue, Deus olhou e disse: a morte já passou aqui. Isso é muito interessante, pessoal. Sabe por quê? Porque a casa que tinha o sangue do cordeiro, o cordeiro substituiu a morte da família, do primogênito. Mas a casa que não aceitou, a família que não aceitou o sacrifício do cordeiro, teve que pagar com a própria vida. Então nós podemos dizer que o cordeiro substituiu, a morte daquele cordeiro substituiu a morte da pessoa. Então aquele cordeiro lá no Egito, que Deus orientou Moisés que fosse sacrificado, quem ele representava?
de Jesus. Por quê? Porque aquela Páscoa, na verdade, era uma profecia sobre a Santa Ceia. Páscoa e Santa Ceia, na verdade, são a mesma coisa. Entretanto, qual a diferença? Que ele falou assim, tem que ser um cordeiro para cada família. Se a família for pequena, chama o vizinho para entrar na sua casa e você fecha a porta, marca com sangue lá, fecha a porta e você fica ali, não saia da casa. E o sangue de Jesus, que não é o sangue do cordeiro animal, mas é o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu pergunto, é um sangue melhor ou pior do que o do cordeiro? Então, o sangue de Jesus, o sangue do nosso Senhor Jesus, que é o Cordeiro de Deus, foi derramado não por uma família, não por uma pessoa, mas por todas as pessoas. Então, na Santa Ceia, nós estamos recebendo o sangue do Cordeiro de Deus. Mas pense comigo, quando o anjo da morte bateu o olho naquela casa e viu a casa marcada com sangue, ele já falou assim, a morte já passou por aqui, a morte já ocorreu aqui, o juízo já foi executado nessa casa. Agora eu queria que você abrisse a Bíblia em Lucas 22:14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebei e reparti entre vós, pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, e tendo dado graças, o partiu, e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo, que nós falamos semana passada, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Pessoal, presta atenção que eu vou falar para você. Eu disse para você que eu ia falar a respeito da importância do sangue da Santa Ceia. Eu quero que você guarde no coração o que eu vou falar para você. Quando você aceita Jesus, recebe Jesus na sua vida, você sabe que você é perdoado dos seus pecados, sim ou não? Porque Jesus levou na cruz os nossos pecados, as nossas maldições. Então a obra da cruz foi uma obra perfeita. Mas ele falou assim, todas as vezes que você comer do pão e beber do cálice, você está anunciando o quê? Nós precisamos nos lembrar todas as vezes que nós participarmos de uma ceia, que quando você come do corpo, você está recebendo o quê? A saúde de Jesus, porque lá na cruz ele levou a nossa doença. Então foi a troca, a nossa doença pela saúde. Ele foi para o inferno para nós irmos para o céu. Ele foi condenado para nós sermos absolvidos. Ele foi punido por causa dos nossos pecados. É ou não é? Então, o corpo. E o sangue? Quando nós bebemos do sangue, nós precisamos ter em mente uma coisa. Que eu fui marcado pelo sangue do meu Senhor. Para quê? Para que a morte, ao olhar para você, para que o inferno, ao olhar para você, para que o juízo final, ao olhar para você, para que o inferno, ao olhar para você, diga, o juízo já foi executado nessa vida. A morte já passou por aqui. O juízo final já passou por aqui. A condenação já passou por aqui. Nós já fomos julgados. Nós não estamos caminhando rumo ao inferno, porque Jesus já foi para o inferno no nosso lugar. Nós já fomos para o inferno em Jesus. Os nossos pecados foram punidos no corpo dele. Esse sinal, quando você bebe do sangue de Jesus, você recebe uma marca. É como se você fosse manchado pelo sangue de Jesus, para que o juízo, ao olhar para você, diga, essa vida tem dono. Nós somos comprados pelo sangue do Senhor Jesus. A sua vida, ela é propriedade do céu.
Ninguém pode tocar na sua vida, porque você tem uma marca. Quando você bebeu o sangue de Jesus, essa marca diz para o juízo, diz para a morte, diz para o inferno: o juízo já foi executado na sua vida. Tudo que você deveria sofrer pelos seus pecados, alguém já sofreu. O cordeiro já foi sacrificado. Alguém morreu no seu lugar. Alguém foi punido no seu lugar. Então, se alguém foi punido, se alguém morreu, não há mais que se falar em morrer, não há mais que se falar em morte, não há mais que se falar em inferno, não há mais que se falar em juízo final para a gente. Nós vamos nos apresentar diante do trono de Deus para receber o quê? O galardão. Quando você participa do cálice da Santa Ceia, você tem que lembrar o seguinte: há uma marca em mim, e essa marca diz que alguém morreu por mim. E se alguém morreu por mim, a morte não tem domínio mais sobre a minha vida. O inferno não tem mais domínio sobre a minha vida. Porque você está marcado com o sangue de quem? O sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É isso que Jesus mandou anunciar. O corpo, a saúde. E o sangue, que nós somos propriedade exclusiva de Deus.